dinheiro da assistência social fora do fundo. Isso, deputada, eu não sei como é que é, inclusive, aceito, como é que se aprovam as contas, quando todo o orçamento da assistência social teria que passar pelo fundo, democraticamente discutido, e uma cota desse dinheiro vai diretamente para as primeiras damas. Por que isso? Por que São Paulo suporta isso? Será que São Paulo não tem condição, efetivamente, de ter política social-democrática? Então, são paradoxos que eu acho que a gente tem que começar pensando assim, e pensar, inclusive, estranho, não está aqui o secretário estadual, que eu saiba ainda pertence ao tempo, antigo PFL, e foi exatamente Fátima Belaz, no PFL, que levou, inclusive, com o irmão de Jutaí Magalhães, à frente, o texto da LOAS, porque ele tinha que sair do executivo para o legislativo. Então, essa luta, claro, esse emaranhado, que foi uma frente lá atrás, né? 93, começo de Itamar Franco, um movimento para que tivéssemos a lei orgânica nacional. Portanto, não sinto, a princípio, a menos que realmente algumas faculdades da lembrança tenham engolido a memória de todos esses personagens, que a inserção político-partidária se apresente hoje como algo contrário, impeditivo, de que se reveja aquilo que está posto. E eu diria, não só em ter uma lei dos SUAS, mas a imensa incompatibilidade da Constituição do Estado de São Paulo com esta política. Eu vou pedir até, não sei quem está aí com o computador, se podia jogar aqui na tela para a gente a maneira, o distrato pelo qual a política pública de assistência social, ela aparece na Constituição. Então, eu acho que nós temos que ter uma lei do SUAS, mas nós temos que encarar efetivamente uma alteração da Constituição. Não conseguiu? É bem rapidinho, são muito poucas coisinhas aqui. Acho que ele está aí. Então, diz lá, veja, primeira coisa, a Constituição, Thelma, deputada, né? Essa passagem em Istambul, ela cria problemas, mas... Olha, eu vou falar algumas coisas na frente do Bósforo. Mas, aí, deixa eu falar uma coisinha. Thelma, né? Depois das 8 da noite, já passaram 5 minutos, a gente já pôs o cartão na chapeira, por favor. Mas, vejam, a Constituição do Estado de São Paulo permanece com o conceito de promoção social. A Constituição do Estado de São Paulo não incorpora a concepção de assistência social. É trágico, penso eu, né? Inclusive fala em programas e projetos da área de promoção social. Não toca em serviços, não toca em benefícios, e fala, inclusive, depois na tela seguinte, os princípios são participação da comunidade, descentralização administrativa, respeitada a legislação federal, integração das ações dos órgãos e entidades de administração em geral, compatibilizando o programa, recurso, evitando duplicidade. Isso aqui diz tudo, mas não diz nada. E depois um parágrafo único, que é de 2006, introduzido em 2006, que aí os entendidos em financiamento poderiam decodificar, que diz assim: é facultado ao poder público vincular ao programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária, vedada a aplicação desses recursos no pagamento, vedada, de despesas com pessoal e encargos, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou às ações apoiadas. Só faltou aqui dizer, mas cumpre entregar
pagar o dinheiro ao Fundo de Solidariedade da Primeira-Dama. Isso não está posto, mas é executado. Artigo 233. Indo para frente, pela primeira vez vai aparecer assistência social. As ações governamentais e os programas de assistência social. Não se coloca a responsabilidade de Estado. Em nenhum momento, aqui está posto na Constituição, qual é a atribuição do governo do Estado. Em nenhum momento. Pela sua, vejam, olha como é que entende aqui a assistência social. Pela sua natureza emergencial e compensatória. Haja morro caído. Senhores psicólogos, os senhores têm que se preparar para os desastres. Nós precisamos ter a psicologia da morte. Não é da vida. Né? O que está aqui colocado, inclusive, uma política de direito é a antítese do compensatório. Então, como isso está colocado desta maneira? Né? Não deverão prevalecer sobre a formulação e aplicação de políticas sociais básicas. Olha, as ações não deverão prevalecer sobre as políticas sociais básicas na área de saúde, educação, abastecimento e transporte. Portanto, eu acho, e como eu recebi aqui o folheto a respeito da questão das condicionalidades, por esse artigo da Constituição, a assistência social não pode atuar nas condicionalidades do Bolsa Família. Né? Porque ela não pode atuar aqui nas áreas de educação, saúde, junto e tal. Quer dizer, tem aqui uma coisa estranha. Então, Valéria, acho que há um interdito, apesar de que o governador, quando foi lá no Brasil Sem Miséria, acoplou no cartão do Bolsa Família a cota aqui do governo. Mas aqui diz, né, não é? Artigo 234. O Estado subvencionará os programas desenvolvidos pelas entidades, com especial atenção àquelas que se dediquem à deficiência, desde que cumprido as exigências e tal. Nada de política pública. Absolutamente. Seguridade Social, constituída pela Constituição de 88, constituída pela Constituição, mas introduzida formalmente, unificando, né, no tripé saúde, previdência e assistência social como proteção não contributiva, em nenhum momento aqui aparece. Aparece a questão da atenção à pessoa com deficiência. Claro que é de imenso mérito, mas dentro de uma política. Né? E não se trata meramente da assistência social ser uma política de fomento, de repasse de recursos. Então, isto está dizendo o seguinte, não faz sentido ter um órgão de gestão. Tem aí um banco de fomento às entidades sociais, acabou. Para que ter um órgão de gestão de uma política pública, se o que está em questão é passar dinheiro para a entidade? Cadê a política? Cadê a garantia de direito? Cadê, na verdade, a seguridade social? Então, veja, terminando aqui, já termino, né? Inclusive, sei que há uma urgência sua, né? Diz aí o artigo 235 e 236. Primeiro, é vedada a distribuição de recursos públicos na área de assistência social, diretamente ou por indicação e sugestão ao órgão competente. Eu quero saber como é que se trata as emendas parlamentares. O que eu ouço das grades é uma operação de emenda parlamentar direto. Conselho de Assistência Social, presença, discussão democrática, o que é isso? Entende? Então, é uma coisa que passa por cima de tudo. E, claro que isso é evidente, que quem seriamente quer tocar a área de política pública, implantar o SUAS, com toda esta cultura espelhada na Constituição de São Paulo, é uma desfeita. Né? Infelizmente. E aí diz, o Estado criará o Conselho Estadual de Promoção Social. Não queremos isso. Ninguém quer isso. Até porque o SUAS é um sistema único. Então, a representação, a constituição dos conselhos, não é de uma vontade isolada de um ente federativo.
é de uma composição nacional. Então, sou filha deste Estado, mas, de fato, não vejo qualquer identidade que tenha a Constituição desse Estado ou com a Constituição brasileira no que cabe à Seguridade Social. Não sei quem foram os deputados constituintes dessa área aqui. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 89. O texto é terrível, é vexatório, é contra um dos princípios da própria lei orgânica, é vexatório que está posto aqui. E então eu diria que talvez aí, deputados, né? Deputada Thelma, deputado Luiz Cláudio, eu acredito que nós temos que encaminhar para uma lei em relação ao SUS, mas nós temos que tentar, é mais difícil, uma emenda constitucional também, porque é preciso criar um outro patamar, né?